os rolês históricos chegaram a Mossoró. Curte aí. Bem, Mossoró é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. É uma cidade que se baseia principalmente na produção de petróleo, de serviços vários e do comércio. Bem, essa cidade ela retoma o ano de 1870, quando ela foi fundada como cidade efetivamente, se desmembrando do município da região de Apodi. E aqui tem, como em todo ajuntamento humano, várias histórias e memórias, mas a gente vai focar em uma que é o cangaço, que assolou o Nordeste brasileiro nas primeiras décadas do século, as primeiras 3 décadas do século XX, e muito se mitificou e ficou na memória popular, principalmente a figura de Virgulino Ferreira da Silva, o conhecido Lampião. Mas só para dar um adendo, vale salientar que um dos primeiros cangaços, um dos primeiros cangaceiros independentes foi Jesuíno Brilhante, que é da cidade hoje conhecida como Patu, e ele se escondeu na famosa Serra do Lima. Um dia chegaremos lá. Bem, o movimento do cangaço tem uma data de final, que é com a morte do cangaceiro Corisco, o Diabo Louro, por volta de 1937. Mas não se sabe ao certo qual a data começou este movimento, que primeiramente consistia em ser uma milícia dos fazendeiros que compravam o título de coronel, e por isso que no Nordeste inteiro grande fazendeiro era chamado de coroné, e ele sazonalmente armava um grupo que eram seus criados lá da fazenda para atingir algum objetivo, geralmente saquear terras de uma pessoa mais de uma pessoa impotente, digamos assim, ou mais pobre, que não tenha recursos para se defender, ou até guerrear contra outros coronéis de outra região, de outra fazenda. Esse movimento é conhecido como o cangaço dependente, porque ele dependia do coronel, ele dependia das armas do coronel, o pagamento do coronel. Ou seja, eles não tinham fins lucrativos, eles não visavam o monetário para participar desse movimento. E antes de dizer a outra forma de cangaço, primeiro a gente tem que saber entender o porquê esse nome cangaço. Cangaço vem de canga, que é o alforje lateral que se coloca em burros, e também os cangaceiros usavam espécies de bolsas nos seus flancos, levando todas as suas coisas, utensílios de cozinha e tudo. Por isso chamavam eles de cangaceiros, porque eles andavam com cangas. Nesta foto do cangaceiro Corisco, nós conseguimos ver as cangas na lateral dele, aqui, ó, essa bolsa e aquela bolsa lá. Por isso eles eram conhecidos por cangaceiros. O outro tipo de cangaço era o cangaço independente, que aí sim, por pressão social ou visando um outro tipo de vida. Lembrando que no século XIX era miserável a pessoa que nascesse negro e nordestino. E adquirindo a experiência do cangaço dependente em formação militarizada, saber atirar, saber se portar como coluna, ou seja, saber guerrear, foi formado o cangaço independente, que aí sim eles se organizavam em grupos para saquear primeiramente
os mais abastados, que no caso seriam os coronéis, que volta e meia os oprimiam de outras formas, perseguiam família, mandavam matar, estuprar suas mulheres e tudo. E depois começou a ser feito o ataque a instituições do Estado, no caso cidades. No início do século XX, devido às secas, à opressão dos coronéis e a turbulenta República Velha, pipocou o movimento do cangaço. Vários foram os grupos que foram formados para tentar essa vida bandoleira. O grupo mais famoso foi o do cangaceiro Lampião, que poderia ter, sazonalmente variava seu grupo, sua quantidade de membros, de 4 a 50. Essa riqueza acumulada era escondida nas famosas botijas, que eles enterravam ouro, prata, moedas, dinheiro, objetos valiosos dentro de jarros. Eles enterravam em alguma parte e eles mapeavam para lembrar onde é que aquela riqueza estava escondida. E também a grande participação dos coiteiros, que eram pessoas que eram contratadas para ajudar os bandos de cangaceiros. Então eles cortavam a caatinga entre os estados do Nordeste, saqueavam, roubavam, estupravam, acumulavam riquezas e desapareciam na mesma vegetação, que era de difícil acesso e muito castigante para o ser humano, por ser muito quente. Fato que sabemos hoje que a caatinga tem a alcunha de ser semiárida. Bravamente os moçoroenses resistiram aos cangaceiros. Beleza, como é que se deu essa situação da resistência? Como é que Lampião chegou aqui? Lampião sendo pernambucano. Bem, como todo cangaceiro, e por isso ele foi afamado, ele cortava as caatingas nordestinas. Então, na ocasião de 1927, pelo mês de maio, Lampião vinha saindo lá do Ceará, entrou na Paraíba, onde ele estava sendo perseguido por uma volante. Ele combateu na Paraíba, fez muitos saques, muitos estragos e entrou no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte ele também continuou fazendo vítimas, saques, na cidade de Luiz Gomes, por exemplo, em fazendas, confronto com a polícia local, até chegar nas proximidades da cidade de Mossoró. Lá na proximidade, na fazenda Ipueira, ele consegue capturar um coronel chamado Gurgel, um fazendeiro, e faz com que Lampião, analfabeto, faz com que esse coronel escreva uma carta para o prefeito da cidade de Mossoró, Rodolfo Fernandes, pedindo a quantia de 400 contos de réis para não invadir a cidade. 400 contos de réis na época era coisa de 150 mil reais. Bem, a cidade não tinha como responder a essa quantia, e foi decisão dos moradores, encabeçada aí pelo seu prefeito, que iriam resistir. Então muitos saíram da cidade e ficaram organizando uma resistência. Não havia força policial suficiente, mas o governo do estado, da província no caso, o presidente da província, não era chamado governador, ele disponibilizou armamento
Então os civis foram armados, foram organizados em barricadas na igreja, na prefeitura, no casario que existia, onde eles pudessem, quando o bando chegasse, eles contra-atacar e resistir. E assim foi feito. No dia 13 de junho de 1927, Lampião entra na cidade de Mossoró com 3 colunas. Uma liderada pelo próprio Lampião, mas há autores que dizem que Lampião nunca pisou nessa terra, ficou na cidade de Limoeiro, esperando o seu bando. Mas na versão oficial ele veio. A outra coluna era chefiada por Jararaca e a terceira por Macilon. E era uma resistência de mais ou menos 150 homens contra um ataque de mais ou menos 40 homens. Mas, como se fala aqui em Mossoró, houve chuva de bala no país de Mossoró e o confronto durou horas, da tarde para a noite. Nessa situação, o bando não conseguiu realmente adentrar a cidade e saqueá-la, e foi abandonado o objetivo e eles retraíram, passando a fronteira, fugiram para o estado do Ceará. Nesse confronto todo, um cangaceiro morreu. Bem, Jararaca, no confronto, ele foi ferido e foi capturado. E reza a lenda que ele, ferido mas vivo, foi enterrado aqui, ainda respirando o nosso ar precioso. E o interessante, que o fenômeno que aconteceu aqui é que o algoz da cidade hoje vira santo, sendo no dia de finados o túmulo mais visitado daqui de Mossoró.